Quarta pergunta. Qual sua visão sobre a teologia do domínio? A igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência no mundo? Qual a relação desta afirmação comparada aos textos de Mateus 16, 18, 20, Efésios 3, 10 e Efésios 6, 12? Ok. Essa pergunta tem que tomar muito cuidado para responder ela, Fabrício. Muito cuidado. Por quê? Porque a pergunta ela não pode ser estanque, porque a sociedade e a cultura de um determinado povo local, vamos falar da nossa pátria tupiniquim aqui, o Brasil. Teologia do domínio. Bem, o que vem a ser isso? Então, eu vou responder aqui com base nos textos da pergunta. Então, vamos entender aqui, porque em cima são três perguntas dentro de uma, né? A teologia do domínio, depois, se a igreja deve ser soberana em todas as áreas de influência no mundo, e a terceira pergunta, a relação da afirmação, né, desta afirmação com os textos. Então, vamos partir dos textos para a gente debulhar o milho aqui nas respostas das perguntas. Vamos lá. O texto que eu vou estar lendo é Mateus 16, 18 a 20. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que ligares na terra será desligado no céu. Então mandou que os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Então, o texto de Mateus, das muitas coisas que eu li, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Segundo o texto, Efésios 3:20. 3, Que 10. diz assim, desculpe, 3:10. 3, 10. Obrigado, 3:10. Eu Para... lembrei porque eu amo esse versículo, é por isso. Ah, que bom. Mas obrigado pela observação, Fabrício. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, aqui eu vou guardar de tudo que foi lido no versículo 10, que Deus manifesta a sua multiforme sabedoria através da igreja. 6:12 de Efésios, é isso? Falei Sim, correto? falou. Legal. Vamos ler então aqui o texto. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os príncipes das trevas, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É claro que Deus, ele tem o domínio sobre tudo e sobre todos. A palavra de Deus nos diz que a terra e a sua plenitude, e todo o contexto que envolve a criação de Deus, está sob o domínio do Criador. Então, o domínio pertence a Deus. Tudo bem. Esse é um ponto de uma verdade absoluta. Deus tem o domínio. Mas a segunda pergunta é: a igreja deve ser soberana em todas as esferas, áreas de influência no mundo? Por que essa pergunta é uma pergunta que faz a gente pensar? Porque a soberania em todas as esferas de influência no mundo pertence àquele que tem o domínio sobre o mundo. E quem tem o domínio sobre o mundo? A igreja ou Deus? Então eu penso que a soberania, a palavra soberana, né? A igreja deve ser soberana. Eu entendo que a palavra soberania, dentro de um contexto teológico, eu vou fazer o recorte aqui para soberania no sentido
da visão teológica. Soberania, na teologia, é um atributo absoluto que só pertence a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, fazer uma relação da palavra soberania com igreja, eu vejo isso com muitas reservas. E vejo isso com muita preocupação, sobretudo hoje, em uma área de influência do mundo, porque você botou no plural áreas de influência. Mas eu vou citar uma área de influência no mundo, que é a área política. Então, se eu defendo o pressuposto que a igreja deve ser soberana em todas as áreas de influência no mundo, se eu defendo esse pressuposto, então eu defendo que a igreja deve exercer área de influência até no contexto da política formal partidária, porque é de lá que saem as legislaturas, é de lá que saem as decisões do executivo na esfera municipal, estadual e nacional, que rege o cidadão, do município, do estado ou da União. Mas, se a gente volta para a Bíblia, Deus deu à igreja a missão de ser uma agência do reino de Deus, exercendo influência sobre o planeta Terra, através da grande comissão. É aquilo que eu volto a dizer de novo, que é o ide e ensinai e o ide e pregai. E como você sempre bate o martelo, Fabrício, na questão do discipulado, então, no discipulado, é de fundamental importância que, através do ide e ensinai, no discipulado, os discípulos, que são os alunos e as alunas, sejam, então, formatados por aquilo que a Bíblia nos apresenta como proposta de reino de Deus. Porque a igreja não é o reino de Deus, mas a igreja é a agência do reino de Deus. Porque o reino de Deus já existia antes da igreja. Mesmo a igreja sendo pré-concebida na presciência de Deus, pois o Cordeiro já havia sido morto antes da fundação do mundo. Mas pensar em igreja soberana exercendo influência no mundo, defender esse pressuposto, você pode abrir margem para uma militância política de quadros políticos criados por instituições eclesiásticas dentro de um espaço público chamado política formal, numa Assembleia Legislativa, num Congresso Nacional, ou numa Câmara dos Vereadores, ou no Palácio do Governador, do Presidente da República, ou do próprio prefeito do município. Então, nesse sentido, a igreja ela precisa separar o que é sagrado do profano. O sagrado é o exercício da grande comissão na sua magnitude, ide ensinai, ide pregai. Claro, existem outros aspectos também da missão da igreja, como a questão da adoração, etc, etc. Mas a gente agora pegar igreja, e aqui você colocou igreja deve ser soberana, você não colocou para mim aqui na pergunta se você fala de igreja como o corpo de Cristo, que é o corpo místico, e aqui na pergunta também não está explicitado se é igreja como organização, no sentido de instituição religiosa que tem o seu CNPJ e se organiza juridicamente, institucionalmente, com o seu estatuto, com o seu regimento interno, com as suas convenções, que são as suas reuniões para-eclesiásticas, para fins nas mais diversas áreas de influência no mundo. E uma das principais áreas é a área da influência. Então, assim, eu tenho muitas reservas e muita preocupação quando a igreja deixa de exercer influência no mundo através daquilo que é sagrado, a grande comissão, e ela começa a exercer influência através daquilo que o secularismo oferece como ferramenta, que é exatamente
pessoas que representam a igreja e que militam em prol da igreja ou da instituição física, institucional, organização eclesiástica, com uma suposta área de influência no mundo. Porque aqui, mesmo não tendo sido feita a pergunta, eu preciso fazer a pergunta em cima da pergunta. Qual a motivação da igreja a exercer influência no mundo? Porque se a motivação é cumprir a grande comissão, o ide pregai, o ide ensinai, é uma coisa. Agora, se essa igreja, e aí a gente precisa definir que igreja que é essa? É a igreja o corpo de Cristo ou é a igreja a instituição como personalidade jurídica? Qual é, então, essa igreja, ou a motivação dessa igreja para exercer influência dentro de uma esfera, você botou áreas, mas eu estou fazendo um recorte numa área que eu vejo que é um verdadeiro campo minado, que é a área da participação da igreja na área política. Não que eu estou defendendo aqui a tese que o crente tem que ser um alienado. Não, ele é um cidadão e uma cidadã que deve cumprir com as suas obrigações conforme a Constituição. Afinal de contas, vivemos num país do Estado Democrático de Direito. Mas o poder da igreja dentro de um espaço público como influência no mundo, no sentido de você atravessar aquilo que a Bíblia diz que é sagrado daquilo que é profano, afinal de contas, eu não falei de uma pátria tupiniquim, que é o nosso contexto cultural e social chamado Brasil? Esse país aqui é laico. Então, como exercer influência no mundo, né, numa área, por exemplo, política, se o país é laico? Então, nesse sentido, eu vejo com muitas reservas essa questão, e eu vejo que essa questão da soberania e do domínio é da alçada exclusiva da Trindade Santa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, defender o pressuposto, não, nós temos que entrar lá naquela área lá, política, senão o diabo vai destruir com as igrejas. O texto de Mateus 16 diz que o inferno, as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja. Porque a cadeira dos presidentes, governadores, prefeitos, deputados, vereadores, são cadeiras transitórias, mas o trono daquele que tem o domínio sobre toda a criação é eterno. Então, nesse sentido, eu compreendo que o domínio pertence exclusivamente à pessoa de Deus. Eu até gostaria, mas não vou fazer muitos adendos aqui, respeitando o seu tempo, mas a igreja ela deveria dominar uma coisa que ela perdeu, que é o seu testemunho. Que se ela dominasse o seu testemunho, aonde quer que ela estivesse, ela exerceria influência. Mas como ela perdeu o testemunho e perdeu a influência, ela está querendo forçar a barra para exercer domínio. E aí eu falo instituição, porque a igreja de Cristo, que é a igreja de Cristo, entende que o cabeça não é ela. Então ela vai segundo o cabeça. E o cabeça não mostra isso nos textos. Ele fala que a igreja domina em outros aspectos, né? É para dominar sobre situações, não sobre pessoas. Então, o que eu queria deixar muito rapidinho é que se a igreja dominasse o seu bom testemunho, já seria uma boa coisa, né? Bora para a quinta? Vamos lá.